Olá pessoal, vamos fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal. Se inscreva rapidinho aí, dá um like, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém e já acione aquele sininho também. Hoje eu vou ler aqui para vocês uma palavra assim muito especial a respeito da fé e da justificativa. A pessoa ter justiça pela fé. Nós vamos ler aqui em Romanos 4, no versículo 17, onde Deus fala com Abraão. Olha o que ele diz. Como está escrito, por pai de muitas nações, eu te constituirei. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chamam as coisas que não são como já fossem. Olha a fé, Deus dizendo, para as pessoas que estão lidando com quem está morto. Quem que está morto? Não é aquela pessoa que está inteiramente no pecado, sofrendo. Ele está morto, ele é assim um corpo ambulante andando, mas ele está morto. E aí Deus diz para Abraão, né? Que era para ele chamar essas coisas e vivificar os mortos, né? E chamar essas coisas que não são como se elas fossem. O que eu falo da fé, né? A gente fala muito a respeito da fé, a respeito de restauração de casamento, restauração da sua família, a sua restauração, né? Então a gente precisa usar a fé e ver algo como se já fosse, mesmo que não aconteceu ainda. Veja como que já aconteceu, olha aqui, ó. Veja como se já fosse. O qual, em esperança, creu contra a esperança. Veja que Abraão, quando Deus disse para ele que ele ia ter um filho, ele creu. A esposa dele até riu. Como que ia ter um filho se ele já estava, né? Quantos anos? Ele chegando aos 100 anos, ela também já, de idade. Mas a gente tem que crer com a esperança contra a esperança. Mesmo que não tem esperança, mas eu vou contra essa esperança e eu vou crer. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Porque quando Deus disse para ele que ele ia ser pai de muitas nações, ele creu, ele segurou a promessa. Não é o que eu falo, ou quando eu leio, ou quando eu digo para vocês, creia somente. Busca, ore, determina. Pegue essa benção, não desperdice ela, não jogue fora. Creia somente, né? E ele creu quando disse que ele ia ter grandes nações, conforme o que lhe fora dito. Deus falou lá atrás para ele que ele ia ter grandes nações, né? E ele creu conforme foi dito. E assim será a tua descendência. Então terá muitas nações que era a descendência dele. E não esfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo e já amortecido. Então ele não atentou pela fé. Quando falaram para ele que ele ia ter um filho, ele não olhou para o corpo dele, que estava já amortecido. Já de idade, velho, sua esposa, nem as regras tinham mais. Como que ia ter um filho? Mas Deus deu a promessa, ele falou que teria. Então é aí que você tem que crer contra a esperança. Contra, aí eu vou crer. Eu vou crer porque é promessa de Deus, Deus falou. E Deus diz também para você que o seu casamento vai ser restaurado. Por que murmurar? Por que ficar descrendo? Creia somente, mesmo que você está com o corpo desfalecido, mesmo que você está cansado, cansada, mesmo que do outro lado lá, ó, já está junto, já está tendo filho, isso é problema deles lá. A hora que Deus der a palavra e falar, ó filho, é a tua fé, é a sua crença, é você que tem que crer. Né? Porque Deus, ele é Deus, ele te dá essa esperança. Então, mesmo no corpo já amortecido, ele creu, pois era já de quase 100 anos. Você já imaginou? Quase 100 anos e Deus falou, pois você vai ter um filho teu, gerado por você e sua esposa. Pelos olhos humanos, dava para crer?
Fala sério comigo, dava? Eu, se eu não me engano, Sara deveria ter uns 85, 90 anos. E eles creram. E pouco a pouco foram amortecidos do ventre de Sara. Aos pouco a pouco, ele nem tão pouco amortecido, ele estava assim. Você crê que uma pessoa com 100 anos, outra com 90 vai ter filhos? Mas Deus falou, então ele creu. É o que eu falo para vocês, é impossível pelos olhos humanos. Às vezes eu falo aqui, eles dizem assim, essa Antônia está viajando na maionese. Onde que se viu? Ela fala com tanta convicção. Ah, imagina, era o que o povo naquele tempo também, e ele também deveria ter pensado. Acho que Deus se enganou, gente, mas não pode. Eu tô com quase 100 anos. A minha esposa também deveria estar com 90 ou mais. Não, acho que ele falou errado, ele se enganou. Mas ele não pensou assim. Mesmo com o corpo esmorecido, ele creu. E ele disse, vamos ter, senhor Isaac. Se eles não tivessem crido, o Isaac não tinha vindo. Você entendeu? E daí diz assim, ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não teve incredulidade. Ele creu na promessa de Deus. Mas foi glorificado na fé, dando glórias a Deus. Demorou 25 anos do dia que Deus disse a ele que ele ia ter um filho. A Bíblia diz. Ele creu. Ele apenas segurou a bênção e seguiu. Não teve incredulidade. Ele teve, você está pensando que ele não teve desertos? Vários. Abraão teve vários desertos. Lembra quando roubaram tudo que era dele? A família, estoquearam ele tudo. Ele passou vários desertos, mas ele não desistiu e não teve incredulidade. E ele continuou glorificando a Deus em fé e todos os dias dando glória a Deus. Porque Deus não quer murmuração. Eu digo para vocês assim, ó, ninguém é santo. Eu sempre digo para a gente se santificar, orar, buscar, determinar. Mas ninguém é santo para ser assim, aquele especial santo. A gente erra todo dia. Por mais santificado que você está, todo dia você tem que pedir perdão e seguir em frente. Porque você não precisa ser aquele santo em tudo. Mas você precisa andar na justiça. Se você tiver a justiça na sua vida e fazer o que é justo, Deus te recompensa. Você nem imagina, você nem sonha as bênçãos que Deus tem prontinha para te entregar. Desde que você creia, que você não murmure e que você creia e tenha esperança. Ao contrário da esperança, você crê e não está nem aí. Se alguém está falando, deixou de falar, ninguém tem nada a ver com a tua vida. É você e Deus. É somente crer e andar na justiça. Não tem como, gente, as promessas de Deus não chegar até você. Creia somente. Todos estão falando, já era, já foi, tem tantos anos. Ó, eu estou atendendo uma mulher que o esposo dela teve um amante por 2 anos e meio sem ela saber. Ela não sabia. Resumindo, tem 1 ano e meio que ele foi morar com a amante. Quando ela descobriu, ele foi morar com a amante. Quer dizer, ela tem 4 anos que ele está 2 anos e meio em casa, mas com a amante, mais 1 ano e meio lá, 4 anos. Ela rodando. Claro que mais ou menos a pessoa desconfia quando está acontecendo alguma coisa em casa, mas ela não quer saber para não criar problema, para não criar atrito, e vai deixando. E aconteceu dele sair, tem 1 ano e meio que está morando com a amante. E ela, sabe quantos dias, quanto tempo faz que ela posicionou? 2 meses. Ela estava rodando. Ela não cria em nada, nem sabia de nada. Ela fez um posicionamento muito forte comigo, estou acompanhando ela. E pensa na alegria da mulher. Pensa na felicidade que ela está. Ela conheceu Jesus. Foi rapidinho. Ela fez tudo o que eu disse para ela. Buscar a Deus, ir à igreja. Tomara que ela veja e que ela ponha aí no comentário para vocês verem o que ela está sentindo hoje. A felicidade dela.
Nós estamos se falando todos os dias ainda, né? Ela canta. Ela, bom dia, Antônia. Ela é outra pessoa. Quando eu atendi ela a primeira vez, ai, Antônia, pois é, acho que não tem mais jeito, porque resumindo, tem 4 anos que ele tá com essa mulher. Aí eu disse para ela, filha, vamos crer, vamos buscar. E a chave, ela precisava de uma chave. E essa chave chegou na mão dela. E ela tá muito feliz e ela vai conseguir. E Deus já mostrou para mim, é breve. Porque ela mudou totalmente a fé dela, o contexto da vida dela. Gente, é algo assim magnífico, eu não sei como dizer para você. É só quem sente, é quem entra nesse mundo espiritual e que concebe, que recebe esse Deus e esse Espírito Santo, que sabe explicar. É uma chave que você pega que ela abre as portas. É uma chavinha que estava aqui, ó, que trancada. Ela abriu. Porque Deus, quando você tem alguém que te orienta certinho e que você entra nesse contexto e você crê, essa fé, ela te abre a mente. Ela é uma chave assim que tudo que estava trancado, você muda completamente. Você diz, meu Deus, onde eu estava? O que estava acontecendo comigo? Por que eu não vi esse mundo antes? O que eu não vi essas coisas antes? Porque Deus te dá estratégia. Tem coisas em oculto que você não recebe porque você não teve um encontro com Deus. Quando você tem uma orientação, você consegue ver coisas que você não via. Estava ali, você lia todos os dias e você não via. Quando você passa a ter um encontro com Deus, Deus te mostra. Tem algo assim que Ele te revela, que você nem imaginava. Então eu digo para vocês, gente, creia somente. Faça como Abraão. Glória a Deus, glorifique a Deus e creia. E receba. Porque é promessa de Deus. Não tem como você viver desacreditado. Tudo pode aquele que crê. Se fosse assim, Deus iria dizer assim, mesmo que você não crê, você pode. Não é assim, gente. É diferente. Você tem que encontrar essa chave. Que é Deus. Que é uma instrução. Que às vezes é um aconselhamento. Você já entra no contexto. Mas vamos crer, né? Olha, não desistir da nossa família de espécie nenhuma, porque Deus é Deus, Deus é Pai, e essa felicidade assim que vem, ela vem de Deus, ela vem de Cristo. E é só a gente dando ali para mim, para você entender. O mundo espiritual, ele é maravilhoso. É Deus, né? Estando com a gente, tudo a gente pode. Não esqueça de cuidar muito da sua família. Não desista dela por espécie nenhuma. Às vezes está um tiquinho assim para você conseguir. Só uma chavinha para você chegar. E você desiste. Não desiste não. Deus é com você, tá bem? Gente, eu vou deixar um beijo para vocês, tá? Até o próximo vídeo.